Tu viu, cara? O cientista começou fazendo 2 experimentos que demonstraram que ele estava no caminho certo, mas ele duvidou. Ele fez experimentos com uma série de condutores, milhares de condutores diferentes, todos eles obedeciam essa regra. Todos eles obedeciam a regra. Aí ele escreveu: a corrente elétrica que percorre o resistor é diretamente proporcional à tensão. Você vai falar a palavrinha que tá faltando? Não. Ainda não. Galerinha, olha só, na verdade é o seguinte, ó. Porém a ciência foi evoluindo e descobriram os materiais Quando descobriram os materiais semicondutores e foram fazer esse teste, o homem ficou doido, né? Porque dobrava a voltagem, não passava corrente elétrica. Triplicava a voltagem, não passava corrente elétrica. E de repente começava a passar corrente elétrica, um monte. Ou seja, dava 0, 0, 0, de repente aumentava um montão. Então percebeu-se que a lei que o homem achou que tivesse descoberto não era uma lei. Ele se arrombou. Porém, como é que eu estou te ensinando uma lei que não é mais lei? Não, é porque aí nós modificamos. Nós escrevemos uma palavrinha do lado do resistor para justificar quando que a lei é funcional. Então vai... Agora pode. Ômico. Então, ó, a corrente elétrica que percorre um resistor ômico, adivinhe, o que é um resistor ômico? Que obedece a lei de Ohm. Ou seja, só para não falar, não, eu errei, não é lei. Né? O cara deu uma modificadinha. Como a 99,9% das substâncias são ômicas, então a gente pode dizer que é uma lei que funciona muito bem, exceto para semicondutores. Por isso aquela palavrinha ômico ali é importante. Só tem um detalhe. Como seria interessante eu poder medir o valor da resistência que esse resistor oferece? Como seria bom eu fazer uma continha e poder medir o valor dessa resistência? Será que se eu fizer essa conta assim, ó, será que se eu fosse medir a resistência e fizesse uma conta do seguinte tipo: resistência elétrica é igual a I sobre V, será que vai ser uma boa maneira de medir a resistência? Vamos ver. Para esse cara aqui, quanto é que deu a resistência aqui no começo? 2 sobre 10, concorda comigo? Deu 0,2. Quanto é que vai dar 4 sobre 20? 0,2. 6 sobre 30. Claro, né? Porque se um número dobrou, o outro dobrou também, a divisão continua dando igual, né? Nesse caso aqui, quanto é que é 0,1 dividido por 10? Esse dividido por esse. Será que é justo eu dizer que esse resistor X tem uma resistência de 0,2 e esse resistor aqui tem uma resistência de 0,01? Tem que olhar para a tabela e pensar. Resistência. Será que esse cara tem uma resistência maior do que esse cara aqui? Olha lá. 10 volts, quantos ampere? 2. Os mesmos 10 volts, quantos ampere? Quem que está resistindo mais? O X ou o Y? O Y, ele se recusa a fazer a corrente elétrica passar por ele. A resistência dele deveria ter dado maior que a do outro, concorda comigo? Então a maneira como eu escolhi medir resistência elétrica não estava boa. Não ficou boa. Eu vou tentar V por I. V por I, quanto é que vai dar? 5. Aqui. E aqui? Claro. Se eu fizesse aqui, V dividido por I, 100, aqui deu 5, aqui deu 100, deu uma resistência maior, né, como a gente queria, né? Essa é a definição de resistência elétrica, V sobre I. Só para fechar, Rx, 10 dividido por 2, 5 volt por ampere. Ry, 10 dividido por 0,1, 100 volts por ampere. Ah, assim fica honesto. O cara que deixa passar mais corrente tem menor resistência elétrica. Para homenagear o Ohm, volt por ampere, a partir da aula de hoje nós chamaremos de Ohm. Aquela é Ohm. Ohm. Pode botar na prova... Isso, não. Se um grego olhar isso, ele vai me matar. A letra grega era o ômega. E é assim a letra grega ômega, ó. Pelo amor de Deus. Não, isso aqui eu exagerei. Ah, mas se o cara é fresco, ele bota até aquele risquinho ali.
O meu ômega vai ficar assim, aquele cogumelo maluco ali. Certo? Então é o ômega do Y notável, não é uma letra grega, beleza? Tá, mas eu Tá? posso colocar o HM. Pois não, eu digo o seguinte, na prova, claro, poderia, né? Mas é pra gente se acostumar com esse símbolozinho que vai ter direto, certo? Aqui deu 100 o quê? Ohms. Meu Deus. Nossa Senhora. Interpretação física. O que significa 5 volts por ampere? Que precisa de 5 volts para passar 1 ampere. O que significa 100 volts por ampere? Que precisa de 100 volts para passar só 1 mísero ampere. Beleza? Essa fórmula é a definição de resistência elétrica. Eu não uso ela nesse formato. Tá dividindo, passa. Essa sim, a fórmula sagrada dos circuitos elétricos que nós usaremos o tempo inteiro. 3 variáveis, eu te entrego de mão beijada. 2 e tu mata a única que está faltando. Alguém se arriscaria a enunciar a primeira lei de Ohm de uma forma diferente, agora que nós conhecemos resistência elétrica? Eu sei, eu vou começar, nos minutinhos mais de recreio. Alguém arriscaria falar essa mesma frase de uma forma bem simples, usando a ideia do R? A primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica que percorre o resistor ôhmico é diretamente proporcional à tensão. Ou seja, esse número é diretamente proporcional a esse, né? Quer dizer que se esse dobra, é porque o de cima dobrou. Se esse diminuiu 10 vezes, é porque o de baixo diminuiu. Quer dizer que o R vai dar o valor constante. Primeira lei de Ohm. Outra maneira de falar, R é constante. Todo resistor ôhmico apresenta resistência elétrica constante. Nasceu com 10 ohms, vai morrer com quanto? 10 ohms, se for ôhmico.